Vamos então dar início a mais um encontro para tratar dos nossos temas dos negócios imobiliários. E eu selecionei hoje um tema que eu já tinha guardado aqui na manga há algum tempo, que são as novidades sobre os lucros cessantes por atraso de obra, né, que o STJ tem nos fornecido, em virtude dos desdobramentos que surgem depois do tema 970. Então, muitos interpretam hoje em dia, e aí de forma equivocada, tá? Não é o correto, que com o tema 970 teria sido enterrada a possibilidade de se pedir lucros cessantes no caso do atraso de obra. E realmente, para muitos advogados, foi um banho de água fria, né, quando saiu o tema 970, uma vez que muitos advogados tinham por certo, porque era a jurisprudência dominante, a cobrança da cláusula penal quando do inadimplemento, né, da incorporadora na entrega do imóvel. Então, tinha lá uma previsão de cláusula penal. Né? E para além dessa cláusula penal, as perdas e danos, que no caso aqui seriam os lucros cessantes. Né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, penaliza pelo descumprimento daquilo que foi prometido na sua obrigação contratual. E aqui vai um parênteses, né? Nem todos são assim, mas a maioria, né, principalmente dos grandes grupos, são bastante implacáveis na exigência, no rigor, na defesa do pacta sunt servanda. Então, você contratou, tem que cumprir o contrato, aplica o contrato. Né? E na hora que acontece que o grupo de incorporador, né, ou mesmo às vezes os próprios bancos são assim também, né? Quando eles não dão o cumprimento às suas obrigações, aí eles buscam grandes nomes, grandes defesas, grandes teses jurídicas para afastar, então, as suas punições. Não foi diferente aqui. Grandes nomes foram chamados para esse julgamento do tema 970 e foram lá defender que cláusula penal, quer dizer, penalização, era a mesma coisa que indenização, né? Porque o lucro cessante indeniza, ele repõe um estado, ele repõe um prejuízo. Então, foi dito aquilo que, do ponto de vista jurídico, era esquisito, mas foi o que foi vencedor. Né? Só que muitas pessoas interpretaram isso como, bom, não cabe mais pedir lucros cessantes. E isto não é real, não é verdade. No nosso curso, né, eu sempre me preocupei, né, tenho me preocupado em fazer essa ressalva de que a gente tem que fazer uma interpretação de que, ok, o STJ deu por igual, ele equiparou a pena à indenização. Ele diz, se está previsto cláusula penal, ela abrange, ela contempla a indenização, né, por lucro cessante, certo? Então, o STJ disse isso. Mas ele não disse que prevalece a cláusula penal e fica proibido pedir lucro cessante. Então, no nosso curso, eu sempre dei essa ênfase aqui para os colegas, né, para prestarem atenção nisso, né, naquilo que nós interpretávamos como sendo a correta aplicação desse precedente vinculante. Pois bem, então agora vem bem a calhar, né, dois julgamentos que foram divulgados recentemente, um em 2023 e outro em 2024, sobre os lucros cessantes, que acabam confortando esse alerta que a gente vinha dando, no sentido que os lucros cessantes, eles ainda existem, podem ser solicitados, né, em determinadas circunstâncias, desde que isso esteja coerente com o tema 970. E, de fato, nesses dois julgamentos que a gente pôde verificar aqui, avaliar, houve essa preocupação de julgar o caso, tornando o julgamento coerente com o tema 970, certo? Então, vamos, né, botar a mão na massa aqui, amigos e amigas, e vamos dar início, né, ao nosso estudo. Pois bem, então diz lá, né, no tema 970, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício. Então, é em regra estabelecida em valor equivalente ao locatício. Essa ressalva aqui era que eu trazia sempre para os colegas, né? Se ela é em regra, significa que ela não é sempre equivalente ao locatício. Ela é, em regra, equivalente ao locatício. Se ela é em regra, significa que nas exceções, desde que eu trate as exceções como tais, ou seja, que eu demonstre a excepcionalidade, certamente, né, eu poderia, então, ferir o lucro cessante em detrimento da cláusula penal. Bacana? Então, dito isso, isso é que eu sempre alertei os colegas,
vamos lá para o nosso primeiro caso julgado pós-tema 970, primeiro caso da nossa aula, né, claro, muitos casos foram julgados depois desse tema, mas que eu selecionei aqui hoje esses dois, o primeiro desses dois que eu selecionei. Então, cobrança de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel não depende da exigência de multa contratual menor que o aluguel. Então, olha só que interessante isso aqui. Então, a terceira turma do STJ entendeu que, tendo atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, e se a cláusula penal moratória do contrato tiver um valor inferior ao do aluguel do bem, o consumidor pode cobrar o lucro cessante sem que ele precise exigir também a multa contratual. Então, nesse julgamento aqui, né, o colegiado se preocupou em aplicar a jurisprudência da Corte, né, de acordo com essas circunstâncias em que a acumulação com a cláusula penal não afrontaria o tema 970, que é um tema julgado em repetitivo. Né? Então, o relator do caso foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que disse que era possível, então, né, seria lícita a pretensão formulada exclusivamente em relação ao lucro cessantes. Tá? De acordo com o que foi dito, então, pelos recorrentes, eles teriam comprado um apartamento na planta, o contrato previa uma multa para caso de atraso por parte da construtora. Como o imóvel ele foi entregue quase 3 anos depois do prazo do contrato, eles propuseram a ação, né, apenas com pedido de reparação por danos materiais, mas não pediram o pagamento da penalidade contratual. Então, eles pediram só realmente a reparação que eles tiveram. Tá? As instâncias ordinárias, elas tinham entendido que o adquirente ele teria o dever de pedir, de pedir aquilo que estava no contrato, que seria a cláusula penal. Isso é que gerou, então, o conflito aqui que foi julgado. Então, eles entendiam que os julgadores ordinários, olha, já que tem uma multa aqui, uma cláusula penal, o adquirente não deveria ter pedido o lucro cessante, ele deveria ter pedido a multa do contrato. Tá? E aqui, então, foi invocada, né, o tema 970, ok? Logo que esse caso aqui ele é anterior ao tema 970, então foi suspenso, e só depois que o tema foi julgado é que ele foi colocado em julgamento. E a interpretação, né, do Tribunal de Justiça aqui, do Tribunal do Rio Grande do Sul, né, foi no sentido de manter, né, essa sentença de primeiro grau, que acrescentou que a indenização por descumprimento contratual fixada na cláusula penal, né, impediria a indenização suplementar, ou seja, aquela que não estava no contrato, que seria a do lucro cessantes, certo? Eles invocaram aqui o artigo 416 do Código Civil para suportar a sua decisão. Tá? Já no recurso especial, o adquirente ele sustentou que não teve uma correta interpretação, né, do dispositivo mencionado, especialmente diante dessa tese do tema 970. Tá? E o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva destacou que realmente a vedação do parágrafo do 416 não poderia ser aplicada literalmente para todas as cláusulas penais contratuais. Ele observou que a tese no tema 970 foi firmada para cláusulas penais moratórias, né, no caso do inadimplemento relativo ao vendedor, quando o adimplemento tardio ele se mostraria útil ao comprador. Então, o que diz ali na notícia, né, seguindo aqui? Conforme o relator explicou, há duas hipóteses. Se a cláusula penal moratória foi estabelecida em valor equivalente ao do aluguel, não pode ser cumulado com lucros cessantes. Se fixado em valor não equivalente ao do locatício, a acumulação seria admitida. Eu até diria mais, né? Talvez aqui para organizar melhor essa explicação, eu diria o seguinte, ó, eu nem diria que a acumulação seria admitida, colegas, eu diria o seguinte, que se prefere o lucro cessante, que é a demonstração do prejuízo global. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Embora a notícia, eu estou lendo o que o julgador disse, né? Ele disse assim, olha, se a previsão da cláusula penal contratual ela é inferior ao valor do aluguel, a pessoa continua em prejuízo com a cláusula, então tu poderia acumular com pedido de lucros cessantes. Eu acho que daria o mesmo resultado que o ministro procura se a gente dissesse o seguinte, né? Que uma vez comprovado que o custo do aluguel ele é superior àquele valor previsto ali na cláusula penal, eu poderia simplesmente dar prevalência ao lucro cessante em detrimento da cláusula penal. Não precisaria dizer que há possibilidade de acumular, porque isso gera realmente uma confusão. Concordam comigo? Agora raciocinem o seguinte, ó. Vamos pegar um caso concreto. Imagina que a cláusula penal foi fixada em 0,2%.
do valor pago, ou 0,5%, como normalmente é, né? Eu estou jogando aqui para baixo, já irem pensando, pode ter essa sacanagem de jogar bem para baixo? Pode ter, né? Então, se imaginemos que foi fixado em 0,5%, e o valor que foi pago pela pessoa foi de 100 mil reais, né? Então, significa que ela tem uma cláusula penal de 500 reais por mês. Só que pelo atraso dos 3 anos, desse caso, o cliente está tendo que pagar um aluguel de 3 mil reais. Então, ele tem uma cláusula penal de 500 reais e um aluguel de 3 mil reais. Aí, né, claro, o resultado vai dar no mesmo, tá, pessoal? Só o jeito de dizer que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês. Qual que vai ser o meu pedido aqui? Eu vou pedir o reembolso dos 3 mil reais que eu gastei, ao invés de pedir o 0,5%. Né? Então, prevaleceria, eu optaria por fazer o pedido do lucro cessante. Mas, aqui na dicção, né, naquilo que foi fundamentado, o ministro diz, dá para acumular o valor, então, da cláusula penal, que é os 500 reais, mais a diferença para o valor equivalente, que seria 2.500. Né? A diferença entre os 3 mil e os 500 reais seria 2.500. Então, teria um pedido de cláusula penal de 500 reais, mais um pedido de equiparação ao efetivo custo do aluguel, que seria de R$ 2.500, que seria, então, os lucros cessantes, certo? Então, vejam que o resultado vai ser o mesmo, né? R$ 3 mil por mês. Só que num seria os 500 mais a diferença, então teriam 2 pedidos separados, ao passo que o outro seria um pedido só de lucros cessantes. Eu na minha lógica, né, eu deixaria de lado a cláusula penal e pediria os lucros cessantes. Mas com este julgamento, a minha orientação já passa a ser diferente. Então, por quê? Porque já tem um precedente agora da STJ dizendo assim. Então, é muito mais fácil a gente seguir, né, quando já tem um precedente da corte, que vai dar a última palavra, orientando em determinado sentido. Então, hoje em dia, eu já diria o seguinte: então, por precaução, peça o 0,5% e diga, olha, ele está aquém, né, do prejuízo, que é 3 mil. Então, também vou pedir, né, o lucro cessante, a diferença para a composição a título do lucro cessante, a título de lucros cessantes. Né? Então, vai ter um pedido de 500, que equivale a 500, que é a cláusula penal, e um outro pedido dos 2.500. Compreenderam? Então, o resultado é o mesmo, é só o jeito de expor que fica diferente. Né? Seu voto, o ministro afirmou que a indenização dos lucros cessantes deverá ser calculada com base no valor do locatício do bem, relativo ao período de atraso na entrega, o que será apurado em liquidação de sentença. Ótimo, também gosto disso, né? Também gosto disso. Acho que não é necessário a gente ficar produzindo prova pericial, que é cara e lenta e atrasa o processo, durante a fase de conhecimento. Eu prefiro também, né, deixar isso para liquidação de sentença. Então, as premissas ficam definidas, né? Vai ser a cláusula penal mais a diferença equivalente ao locatício desse imóvel, e isso vai ser apurado em liquidação de sentença. Perfeito, não tem problema nenhum, tá? Também é bacana assim. O acórdão, tá? Agora eu vou dar um número do acórdão para vocês estudarem. É o 2.025.166. 2.025.166. Ou 2025.166. RESP 2025.166. Nós temos uma segunda notícia que saiu, é um pouquinho, dá um desdobramento um pouquinho diferente, tá, sobre os lucros cessantes. Essa é de abril agora de 2024, e ela diz o seguinte, os lucros cessantes não são presumidos quando o comprador do imóvel pede a rescisão do contrato por atraso. Tá? Então, aqui, pessoal, a lógica é outra. O que acontece? Né? Eu vou ler só um trechinho aqui e depois eu vou explicar para vocês. Ao STJ, os autores da ação defenderam o direito a indenizar, alegando que o atraso da obra impediu que eles lucrassem com o aluguel do imóvel. Tá? Então, aqui é uma outra ideia. Tá? Aqui é o seguinte, às vezes existe a compra do imóvel com o objetivo de locação. E aí o atraso, realmente é injusto o atraso com esse tipo de investimento, porque com o atraso o teu dinheiro ficou lá, congelado, ou a gente diz ali, não é congelado o termo que eu queria dizer, mas não importa, depois me vem na cabeça eu digo. Mas o recurso, né, daquela pessoa que ela reservou para aquele investimento, ele está ali naquele empreendimento e não está gerando nenhum resultado. Então, tu está dando uma perda dupla, porque se tivesse aplicado ele em outra coisa, ele te dá algum tipo de resultado. Então, aqui eles estão, de uma maneira que eu concordo, né, pedindo uma indenização, alegando que atrás da obra impediu que eles lucrassem com o aluguel do imóvel.
Amparado pela jurisprudência da Corte, o ministro Marco Buzzi concordou com isso em decisão monocrática e restabeleceu a condenação da construtora sob o fundamento de que os lucros cessantes seriam presumidos no caso do atraso da entrega de imóvel, né? Então, não precisaria ser provado o lucro cessante, ele é presumido conforme jurisprudência da própria Corte. Contudo, a ministra Isabel Galotti lançou um voto divergente e acabou vencendo o voto do ministro Marco Buzzi, no caso concreto, em que ela defendeu que este caso era diferente, tá? Que esse caso era diferente dos precedentes do STJ. O que ela disse? Ela disse o seguinte, ó, e a distinção do caso, né, dos precedentes julgados pelo tribunal, que, de acordo com ela, a situação na qual o adquirente busca a resolução do contrato, quer dizer, o cancelamento, ele não quer mais o imóvel, seria diferente daquela em que ele ainda espera receber o imóvel comprado na planta, ou seja, que ele deseja receber. Nessa última hipótese, que é a que ele deseja receber, né, aí sim ela reconhece a presunção dos lucros cessantes, de acordo com a regra, né, do 475 do Código Civil, porque o comprador se viu privado da posse do bem na data combinada e por isso precisou custear outra moradia, que é o que a gente acabou de falar, né, no caso anterior. Ou deixou de alugar o imóvel durante o período de atraso, se não fosse o caso, né, dele usar para moradia, ele deixou de alugar, de ter lucro com aluguel. Ela concorda, porque ele, segundo ela, ele está esperando o imóvel e está em atraso. Tá? Nesse caso, diz ela, a jurisprudência da STJ é firme em estabelecer que são presumidos os lucros cessantes, pois estes abrangeriam o interesse positivo, guardem essa expressão, o interesse positivo ao trazer ao compromissário a mais-valia do negócio. Explicou. Já no caso concreto, ela diz assim, ó, que a resolução do contrato ela só serve para repor o patrimônio do comprador. Tá? Então ela distingue isso. Quando eu quero desfazer um negócio, ela entende que tem que repor a situação do comprador. Quando o comprador está esperando pelo cumprimento do negócio, aí ele teria direito, então, a receber também os lucros cessantes. Olha o que ela fala. Se o credor opta pela resolução do contrato, quer dizer, ele não quer mais o imóvel, ele quer o dinheiro de volta, ele tem direito à restituição integral do valor corrigido, né, com os encargos de juros aplicáveis, o que corresponderia à reposição do seu patrimônio, caso não tivesse efetivado o negócio. Dessa forma, prosseguiu o ministro, os prejuízos materiais decorrentes seriam sanados pela devolução de toda a quantia com os encargos legais, o que torna indevida a indenização por aluguéis nesse mesmo imóvel, afastando a presunção de prejuízo. Assim, de acordo com ela, o lucro cessante, na hipótese de interesse contratual negativo, não são presumidos. Aí devem ser cabalmente demonstrados se houver alegação de que a devolução integral da quantia paga com os encargos legais não é suficiente para recompor a situação patrimonial do credor, caso o negócio não tivesse existido. Então, amigos, olhem só. De novo, a importância do caso concreto, né? O que acontece é o seguinte, ó, no caso concreto, a ministra está dizendo assim, ó, ok, os lucros cessantes, os prejuízos por lucros cessantes, eles são presumidos, né? Bastou atrasar, já se presume que há um prejuízo com lucros cessantes. Mas para ela, existe uma diferença. Ela diz o seguinte, olha, não dá para cobrar o equivalente ao locatício do período de atraso, né? Meses ou anos, até como no caso anterior, se o cliente, se o adquirente, ao invés de insistir em receber o imóvel, ou seja, aguardar até ficar pronta a obra, ele decide pedir o dinheiro de volta. Porque, segundo ela, quando se pede o dinheiro de volta, o que se vai buscar, o que a pessoa pode buscar segundo o direito, seria o restabelecimento ao status quo ante, ou seja, que se repare pelos prejuízos desse atraso. E os prejuízos desse atraso, segundo ela, não seriam presumíveis, eles teriam que ser demonstrados. E aqui nesse caso, então, ela julga e acaba conseguindo convencer, né, os seus pares de que ela tinha razão, e não o ministro Marco Buzzi, de que, no caso concreto, ele teria direito apenas a receber o dinheiro que ele pagou com os encargos. E aqui, né, colegas, deixa eu ver que eu tinha separado vou dar para vocês já o número do acórdão, e eu tinha separado esse acórdão aqui, mas eu queria verificar uma coisa, eu não vi se tem. Que coisa, que estranho. A cláusula penal, né? Eles não falam da cláusula penal em nenhum momento, porque olha que loucura. Na apelação, a parte, ela desistiu, ó, ficou registrado isso na ementa da apelação, tá, pessoal?
desistência dos autores em relação à parte da pretensão recursal relativa à aplicação reversa em cláusula penal. Então, o que isso significa? Muito provavelmente, neste caso aqui, não havia previsão de cláusula penal pelo atraso da obra. E aí, o que os colegas devem ter feito? Eles provavelmente, eu digo devem porque eu não fui analisar o processo, né? Eu estou analisando aqui o julgamento. E então, o que provavelmente os colegas devem ter feito? Como não tinha cláusula penal, eles devem ter, em um primeiro momento, pedido a reversão da cláusula penal. Mas lá, e na sentença não foi favorável, eles apelaram, e provavelmente eles devem ter calculado e se dado conta que o resultado do lucro cessante, neste caso, era muito melhor, muito maior do que a cláusula penal. Isso aqui deve ter gerado um duplo prejuízo no caso, pessoal. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, tu viu que ela falou que só vai restituir os valores? Claro, porque eles não estão pedindo a cláusula penal. Mas o que seria o correto aqui na situação concreta? Então vamos lá, vamos pensar aqui em valores, tá? O sujeito pagou 100 mil reais, diferente do anterior, ele não vai querer ficar com o imóvel. Ele quer os 100 mil reais dele de volta. 100 mil reais dele de volta com atualização pelo contrato, normalmente é INCC, então ele tem direito a receber com atualização pelo INCC. Mais juros legais, né, 12% ao ano. Beleza. Então esse é o resultado padrão. Vai receber de volta os 100 mil mais os 2% ao ano. O que eles pediram também? Todo esse período que o imóvel não foi entregue, os lucros cessantes, o equivalente ao locatício. E a ministra disse assim, não, para mim é diferente. Para mim é o seguinte, se ele vai ficar com o imóvel, ele tem direito ao locatício. Se ele não vai ficar com o imóvel, ele só tem direito de receber o que ele pagou com todos os encargos. E aí, colegas, a lógica, inclusive que está na lei do distrato de 2018, é devolver os valores, mais com a soma da cláusula penal, que vai de 25% até 50%, dependendo, né, se tem patrimônio de afetação ou não. Então, ele poderia ter pedido 100 mil atualizado, mais, né, 25 mil de cláusula penal ou 50 mil de cláusula penal, certo? Ele pediria 125 ou 150. E aqui, nesse caso, de novo, faço ressalva, né, de que eu não estou enxergando lá os autos do processo, mas pelo que constou no acórdão, na ementa da apelação, que foi transcrita no acordo do STJ, foi registrado que houve a desistência da cláusula penal inversa. Então, o que eu estou supondo? Se o colega está pedindo cláusula penal inversa, é porque não tinha cláusula penal a favor do cliente dele. Pediu isso, mas depois desistiu, porque entendeu que o lucro cessante era mais vantajoso. Aí, furou totalmente a estratégia do colega. Por quê? Porque lá no STJ, a ministra simplesmente foi e disse assim, não, para você que está pedindo o desfazimento do negócio, não tem lucros cessantes por aluguel. Para você tem recomposição da situação anterior. E se você teve outro prejuízo, prove. E, colegas, eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Qual que é a vantagem da cláusula penal? É muito difícil, muitas vezes as pessoas têm muitos prejuízos verdadeiros, concretos, né, na sua vida, quando elas compram um imóvel, né, na planta e não recebem, tá? Vou dar exemplo, imagina que o cara seja um investidor de ações, né, ou criptomoeda. Então ele tirou 100 mil que ele poderia estar girando nesse mercado e faturando e fazendo resultados bons, né, e colocou nesse empreendimento, ele apostou neste empreendimento. Então ele teve prejuízo. É comprovável isso? É muito difícil de fazer essa comprovação. Por quê? Porque esses mercados de alta volatilidade, eu posso saber e até confiar no meu cliente de que ele teria comprado as ações da Vale quando estava em baixa e depois aumentaram e ter me dito assim, olha o que eu perdi aqui na Vale. Só que ele poderia ter comprado outros que deram errado. Então não tem como demonstrar isso no caso concreto, né? Mesma coisa nas cripto, demonstrar que ele teria comprado a moeda certa, né, um Bitcoin, que era a moeda certa, e não uma outra que deu errado, né? Então, assim, ó, é quase impossível produzir este tipo de prova. Mas a ministra disse que aceita. Se você conseguisse produzir, ela aceitaria, tá? Se tivesse como demonstrar isso, ela aceitaria. É isso que ela registrou no acordo. Só que na prática isso é muito difícil. Então, o que é mais pragmático? O que é mais palpável? O que é mais concreto para nós? E aí, vale aqui, talvez, até pela nossa vocação, né, de advogados, a gente tende a ser mais cauteloso, seria pedir aquilo que é o mais concreto, que é o mais simples, que é o mais evidente, né, para a gente obter de êxito para o nosso cliente, que seria a cláusula penal prevista no contrato, porque ela é aquilo que ficou definido entre as partes como sendo a reparação do prejuízo. A cláusula penal é para isso.
é para tu não precisar ficar correndo atrás de uma prova, que às vezes é difícil, que já é um processo demorado, você vai e define já no início do contrato, olha, se der errado, tu me paga 25%. Se der certo, ok, mas se der errado, 25%, ou 50%, né, dependendo do que está lá no contrato e também do tipo da lei, se o contrato foi feito com patrimônio de afetação ou não. Então, ali está uma presunção, vige aquilo. Aí só se aplica a cláusula do penal do contrato. É mais limpo, mais prático, mais fácil, né, mais, digamos assim, mais recomendável, né, para o cliente do que produzir uma prova tão difícil daquilo que ele perdeu. No caso aqui, o cliente abriu mão, né, aí, no caso aqui, aliás, provavelmente não tinha prevista tal da cláusula penal no contrato, os colegas corretamente pediram, né, a inversão, ou seja, aquilo que estava previsto para o construtor, se o nosso cliente tivesse inadimplido, se aplica contra ele, por uma questão de equilíbrio contratual. Está correto, pedido correto. Mas acabou se abrindo mão disso porque o lucro cessante era mais interessante. Então, imagina ali no caso anterior, era R$3.000, no nosso exemplo, durante 3 anos. Né? Então, R$3.000 em um ano apenas, ele já daria quase R$40.000, né? E aqui, na cláusula penal de 50%, já seria 50%. Então, em 3 anos, seria 3 vezes essa cláusula penal. É claro que o advogado, quando faz essa análise e ele está vencendo, ele tem que defender aquilo que dá melhor resultado para o seu cliente. Então, ele defendeu, né, aquele pedido maior. Só que ele não esperar sofrer este revés, ou seja, a ministra dizer, não vale, né, pedir os lucros cessantes equivalentes aos locatícios se você não for ficar com o imóvel. Então, olha que revés, colegas, olha que situação, que caso, né, inusitado, interessante aqui, e que nos dá uma série de lições, tá? E para vocês anotarem aí para vocês, então, este caso aqui é o recurso especial 1.881.482, tá? Então, vou repetir. Recurso especial, RESP, 1.881.482. 1 de 1.881.482. Que tal, colegas? O que vocês acharam dessas situações interessantíssimas, né? E que fazem com que a gente aprenda bastante a como nos portar, né? Como nos posicionar aqui na parte que é uma das partes mais importantes de um processo judicial, que é a definição da estratégia, daquilo que você irá pedir na ação. Né? Aquele momento anterior ali em que você está definindo o que eu vou pedir. Né? Então, ali na preparação, antes, lá quando tu está com a caneta e o papel na mão, né, anotando na entrevista do cliente e dizendo para ele, dá para pedir isso, eu te sugiro que peça isso. Né? Então, naquele momento ali, que neste caso aqui a vida foi traçada, certo? Eu não estou dizendo que o julgamento foi, que eu concorde, que eu ache que tenha sido o resultado mais justo, nem que seja o melhor direito, né? Talvez eu concordasse com o ministro Marco Buzzi, que foi vencido, né? Eu não estou nem entrando no mérito do que eu acho que é melhor ou não. Só estou comentando com os colegas que talvez, né, a gente nunca sabe o que aconteceu nos bastidores, às vezes os clientes nos pressionam a pedir aquilo que a gente não gostaria que eles pedissem, tem mais essa ainda, né? Mas feita essa ressalva, é importante perceber que talvez na hora da estratégia, seja o cliente, seja os colegas, quando tomaram essas decisões, eles acabaram na chance que tiveram, e poderiam ter ganho, poderia estar certa a estratégia deles, né? Na chance de ter um resultado melhor, acabaram se colocando em risco aqui e sofrer esse revés que seria quase que imprevisível naquele momento, tá? A gente, eu não gosto muito de criticar, tá, as estratégias, né, colegas, eu gosto de aprender com os casos, né, mas muito fácil criticar ou dizer que alguém fez alguma coisa errada ou decidiu errado, depois que tu já sabe o resultado final, né, daí qualquer um dá opinião, eu quero ver ali na hora, no calor, né, da situação, se a pessoa ia ter coragem, né, de pedir menos ou pedir que formalizar um pedido que daria menor resultado para o seu cliente, por uma questão de cautela, né? Mas fica o aprendizado, né? E aí, queridos colegas, será que ficou claro? Gostaram dessas atualizações? Será que eles contribuíram aí com vocês, né, para solidificar esse entendimento, né, sedimentar essa compreensão? Espero que sim, tá? Então, estamos aí chegando ao final, né, do nosso encontro. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Continuem aqui acompanhando. Muito obrigado aí. Um abraço. Tchau, tchau.